Senhor, em nome de Jesus, eu peço por esta palavra, Senhor, que o Senhor seja exaltado, engrandecido, e que o Senhor tenha liberdade sobre este lugar, a tua casa, Espírito Santo de Deus. Pai, eu por mim mesmo não tenho o que dizer se não for o teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor cresça, eu diminua, o Senhor apareça, Pai, eu me constranja. Tamanha a tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo o ladrão que quer roubar, Pai, a semente que será plantada em nossos corações. Não tem autoridade sobre este lugar, em nome de Jesus Cristo, sobre as vidas, sobre as mentes, sobre os corações. Ó Pai, que o Senhor derrame da tua porção sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Amém? Pastor Marco, Indira, é sempre um prazer tê-los aqui, que é a casa de vocês. Os nossos pastores da Igreja Ágape de Picos, no Piauí, estão conosco, glória a Deus. Bom demais, e sua família toda. Amém? Deus é bom. E a gente está numa semana especial. Quando vocês virem a semana que vem, no culto da noite, que não terá o da manhã, vai estar bem mudado aqui. Esse buraco aqui é porque vai ser substituído, por exemplo, o subwoofer, que é a parte grave do som, que era nesses vãos outros laterais. Então vai um subwoofer aqui. E essas caixas já eram meio antigas. Elas não suportam mais. E quando você aumenta, elas estouram. Então precisa também de manutenção, então precisa de um som melhor. Amém? E o projetor, ele deu piripaque, e dá mesmo. Então, para a glória de Deus, não mais um projetor comum, mas uma tela de LED. Amém? Quem gosta de renovar o celular aí? Ai, você guardou um dinheirinho, fala, puxa, eu preciso de um celular um pouco melhor, porque está travando. Imagina a gente comprar um projetor igual àquele que estava. Não, a gente precisa de um celular com a tela maior, para enxergar melhor e para comunicar melhor. Então vai ter uma baita tela de LED aqui, para que fique melhor a comunicação e para a glória do Senhor. Amém? E a gente vai se alegrar muito, que vai ser um culto sobrenatural. E é Deus fazendo grandes coisas no nosso meio, através da sua vida e abençoando, e será um culto especial. Amém? Eu quero fazer um desafio para você trazer uma família junto. Olha que bênção. Ora por uma família e convida essa família durante essa semana, em nome de Jesus. Vai abarrotar aqui, né? Porque não tem o culto da manhã, e nós estaremos aqui com os irmãos que habitualmente vêm no culto da manhã, e você vai trazer uma família, ore por ela, em nome de Jesus. Deus vai dar o dia certo para vocês convidarem e trazerem para a gente celebrar nesse culto de gratidão a Deus. Amém? Então vai ser um dia de salvação. Glória a Deus. Eu sei que Deus já colocou uma família aí na sua mente e no seu coração. Ore por eles já. Amém? Deus é bom. Abre a palavra de Deus em Efésios capítulo 1. Jesus nos ensinará grandes coisas, como assim é, sempre com a palavra de Deus. Amém? E o tema dessa palavra é prostrado para ser direcionado. Efésios 1:3 diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Além disso, agora versículo 11, a gente vai dar um salto até o versículo 11. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Amém? E aqui a palavra de Deus já é uma carta a Éfeso, que era um polo para as cidades vizinhas ali,
como Colosso e outras cidades, era um polo, onde Paulo, direcionado por Deus, enviava as cartas, e sempre passava por Éfeso ali, que era o centro comercial, e é uma cidade maior de toda a província ali. E essa carta em especial deixa claro que, no versículo 3 inicial, que o Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre a minha e a sua vida, estão escondidas em Cristo, estão em Cristo. É lá a fonte da vida, é a fonte da bênção, é a fonte da alegria que nós temos em servir a Deus e prosseguir servindo a Deus. E no 4 fala, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Quando nós conhecemos o amor de Deus, ele renova. Encontramos então a justiça de Deus, ele nos justifica. Então a gente passa a ser santos e sem culpa diante dele, porque ele já se entregou em nosso favor. Então já o pecado já não tem domínio sobre nós, estamos limpos. E cabe a nós, em nome de Jesus Cristo, manter essa santidade, manter buscando a Deus. Mas nem sempre, dentro da nossa natureza humana, das nossas limitações humanas, a gente busca e sabe buscar a Deus, ou tem paciência, ou clama para buscar a Deus, para encontrar essas bênçãos celestiais nos lugares celestiais em Cristo. O nosso eu, ele sempre quer nos confundir. A eterna luta da carne contra o espírito, que quer enfraquecer o nosso espírito. Eu sempre falo, se deixar a carne, ela domina e faz com que a gente só busque ter prazer para alimentá-la, não é verdade? Quem não gosta de ficar deitado mais do que pode, ou num sofazão, ou então comer aquela coisa deliciosa, quem sabe muito mais do que deve, porque é gostoso demais, porque é prazeroso, é alimentado, e assim a nossa carne vai, sempre querendo obter espaço. Às vezes até, irmãos, a gente desobedece os limites e passa do peso, talvez, porque a gente já não deixa o Espírito Santo nos controlar. Isso eu me coloco aqui, né, como exemplo. Em alguns momentos não consigo me controlar e passo do ponto quanto deveria para manter uma vida saudável. O Espírito Santo, como Jesus falou, que ele nos ensinaria todas as coisas, inclusive como se alimentar. E aquele alimento não pode ter domínio sobre você, a sua carne não pode ter domínio sobre você, ao ponto de você passar a ter uma vida sem saúde. Porque é essa guerra, essa grande guerra que existe, mas a gente precisa alimentar mais a carne, por isso que existe o jejum, por exemplo, que a gente condiciona a nossa carne a um intermitente que não se alimenta de nada para fortalecer o seu espírito, ao ponto de sua carne querer falar algo e você só tem voz ao Espírito de Deus. A carne fala e você vai condicionando ela a estar no lugar que ela deve estar, em obediência. Obedecendo à vontade do Espírito sobre a carne. Amém? É uma guerra constante, mas que em alguns momentos a carne nos confunde dessa busca dessas bênçãos, a busca do plano de Deus para nós, porque tem a vontade dela, e tem as mentiras que por muitos momentos a gente coloca, o diabo joga uma seta, a gente pega aquela seta e vai atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Então, por que não buscar nas palavras de Jesus, em Jesus, como encontrar essas bênçãos? Como encontrar o favor de Deus? Já que elas estão escondidas, todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais em Cristo Jesus. Lá elas estão. Então, como encontrá-las? E Jesus vai nos ensinar. Amém? João, capítulo 15. Senhor Jesus, nos ensina, Pai, abre os nossos olhos espirituais para enxergar a Tua vontade, de alcançar as bênçãos,
de alcançar o teu propósito, de alcançar o que devemos fazer, ó Pai, como nos comportar. Abre os nossos olhos, nos ensina, Senhor. João 15, versículo 14. Palavra de Jesus. Quem tem aquelas Bíblias que está em vermelho, nesse momento, estará em vermelho. Versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Amém? Jesus declarando que Ele nos chama de amigo, porque nos contou confidências. Amém? Já não chama de servo, chama de amigo. E quando nós ouvimos as confidências de Jesus, porque Ele sabe daquilo que nós necessitamos, aquilo que eu preciso para ser feliz, aquilo que eu preciso para cumprir o propósito de Deus, então o meu desejo é saciado. Então a minha alegria é saciada porque o Espírito Santo habita em mim, e quando eu faço a vontade do Pai, eu me sinto cheio do amor de Deus. Só que como ouvir esses segredos? Nós temos ouvido esse segredo? Nós temos ouvido a voz do Senhor? Nós temos identificado a voz de Deus? Nós temos ouvido o que o Senhor falou e estamos agindo segundo o que Deus tem para nós? Ou, novamente, os nossos olhos brilham para algo melhor aparente? Algo que pareça ser mais confortável a mim? Algo que pareça ser mais confortável à maneira que me abordam? Porque a gente tem essa concepção de bênção, aqueles que nos abordam da maneira correta. Olha, isso aqui é bênção, né? E às vezes a pessoa é um pouco tímida ao ponto de não conseguir manifestar o quanto ela declara que você é bem-vinda, declara a amizade que tem por você, mas a maneira da pessoa manifestar é diferente. E a gente tem o hábito de gostar de quem talvez faz mais afago na gente. Elogia, ou talvez demonstra que gosta de ficar perto ali, mas cada qual tem sua maneira de demonstrar. Mas a gente vai analisando segundo o que a gente gosta, aquilo que é bom para nós, agradável. E identificar a voz de Deus é essencial. Em Salmos 25, 14, não precisa abrir, diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Ou seja, o que é necessário para ouvir a voz de Deus é temer a Deus, amar a Deus, respeitar a Deus. E os segredos é para esse. E Ele lhes faz saber o seu conserto. Ou seja, se você teme a Deus e busca a Deus, você procura ter momentos de intimidade com Deus. E nesse momento de intimidade com Deus, Deus fala. E fala: filho, o meu conserto é esse. O meu plano é esse. O que eu tenho para ser transformado, o que eu tenho para direcionar na sua vida é aqui. Olha, sabe aquela questão que está parada? Eu preciso falar, filho. E a gente só encontra em lugares especiais. Claro que Deus usa a vida de irmãos para nos abençoar. E Deus levanta e traz uma palavra de sabedoria, de revelação. Mas em Deus, o amigo que já te chama de algo de uma maneira especial. Irmãos, é difícil se ter amigos, não é verdade? Amigos. A gente tem colegas, conhecidos, não é verdade? Mas amigos, eu não sei se você pode contar em duas mãos a quantidade de amigos que você tem. Mas sabe aquele amigo que você pode, de madrugada, ligar para ele e falar assim:
eu estou num perrengue absurdo, me ajuda. Cara, me ajuda, vem aqui, eu preciso te contar uma coisa. Eu preciso contar algo que está destruindo meu coração. Preciso compartilhar como a palavra fala, para confessar o pecado, para que o Senhor venha com a misericórdia e o perdão. Quantos amigos você pode contar? Numa mão, duas mãos, não sei. Amigos mais chegados que irmão, talvez eu possa contar em uma mão. Não fica chocado, irmãos. O pastor, em uma mão, consegue contar a quantidade de amigos que ele tem para compartilhar, que eu posso chorar, que eu sei que não vai estar necessariamente me julgando, mas vai estar me acolhendo junto comigo. Entende? O que é prazeroso para mim, acolhendo, dando amor. Essa é a eterna avaliação nossa. Mas é verdade, porque é recíproco, tem amor ali. Jesus nos chama de amigos. Porque aprove a Deus contar segredos do Pai para nós. Talvez, irmãos, a gente o veja, e glória a Deus por isso, como o Senhor de toda a terra. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Debaixo dele estão todas as coisas. Um dia toda nação se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, que Ele é o Senhor. Esse Senhor te chama de amigo. E talvez às vezes a gente não consegue separar. Talvez a gente não consiga entender que esse Senhor Todo-Poderoso te chama de amigo e te conta segredos. Ao ponto, irmãos, de não buscarmos esses segredos. E ter um comodismo, ficar na inércia, esperando, talvez ele bater na sua porta e falar assim, olha o segredo está aqui, olha, ó filho. Por isso a gente precisa que Jesus nos mostre como, Pai, onde eu encontro os segredos, onde eu encontro, Deus, aquilo que o Senhor trouxe do Pai, para nos compartilhar, Jesus. Eu preciso saber, Deus. Então, tem 3 pontos importantes para a gente compreender como descobrimos seus segredos e cumprimos seu propósito. Como, Jesus, descobrimos seus segredos? O que o Senhor tem para compartilhar conosco? Mateus 6, versículo 6. Lembrando que a palavra de Deus já falou, é Mateus 6, 6. Em Salmo 25, 14, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Ou seja, desse segredo Deus tem conserto para nós, individualmente, e para nós, como humanidade, como povo. E no Mateus 6,6 não tem como falar sobre descobrir aquilo que Deus tem, sem falar em Mateus 6,6. Exemplo prático. Palavras de Jesus. Irmãos, um breve instante, eu vou contextualizar aqui. Jesus, Ele está aqui pregando para uma multidão. E a palavra fala, no início, lá em Mateus 5, que algumas multidões, nós não sabemos, não dá para mensurar o tamanho de cada uma dessas multidões. E Ele vai para o monte, que chama o Sermão do Monte, e Ele começa a ensinar mandamentos vindo de Jesus sobre o seu reino, sobre aquilo que é o reino de Deus na terra. Ele fala coisas difíceis de compreender, mas que o Espírito Santo nos ajuda, como bem-aventurado o pobre de espírito, porque ele verá a Deus. Irmãos, confessar uma coisa, quando às vezes a gente se prostra ali para orar para que Deus use e a palavra seja uma bênção, é isso que eu sinto ali, do meu testemunho. A pobreza de espírito, de depender totalmente de Deus, porque
por eu mesmo não tenho que de fato falar. Ali é, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Nada, se não for a Tua presença, nada. Então seja feita a Tua vontade, Senhor. E a pobreza é essa, irmãos, a pobreza de você entender que você é limitado, que você é pobre de espírito, você precisa do Espírito Santo. Mas aquele que tem um pensamento humilde assim, ele verá a Deus. Dos tais ao reino dos céus, bem-aventurado os pobres de espírito, felizes os pobres de espírito. E a tradução desses bem-aventurados e felizes também é digno de ser parabenizado. Parabéns, irmãos, irmão, que você é pobre de espírito, parabéns. Porque o reino dos céus é teu, você vai ver a Deus. Então ele começa a ensinar, Jesus ensinando, e a mensagem ia para aquelas multidões. Os ensinamentos, e ele falava, olha, quando derem a te ferirem uma face, você dê a outra face. Se alguém te fizer andar uma milha, ande 2. E ele começa a ensinar coisas práticas do dia a dia, como do casamento. E ele chega para ensinar sobre oração. Então entenda, era o início do ministério de Jesus, ele acabara de chegar do deserto, sendo tentado. Quando esteve 40 dias de jejum, ele venceu ali o diabo, a morte. Então ele vem e começa o seu ministério já pregando para multidões, porque em momentos anteriores ele já havia operado muitos milagres. Então as multidões estavam ali, e na primícia praticamente da sua pregação, ele começa a ensinar palavras de vida eterna, ele começa a ensinar preceitos para nós. Então leia Mateus 5, 6 e 7, como lição de casa aí para você, em nome de Jesus Cristo, ouvir de Jesus aquilo que Ele deseja para nós, como filhos. Amém? Então Mateus 6,6, ele continua nesse ensinamento e ele fala, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? Então Jesus, ele declara, olha, ora, tem um local de encontro. Você quer saber os meus segredos? É um local também em segredo. Você quer saber o que eu tenho como recompensa para te direcionar? Vai para um local que é o teu quarto, o teu aposento, feche a porta e ora ao teu pai, que em secreto ele vai te ouvir e em secreto ele vai te recompensar. Ele vai contar aquilo que ele planeja. Porque, irmãos, vejam bem, se nós estamos, e quando orarem, cada um vá ao seu quarto e fecha a porta e ore ao seu pai em segredo. Amém? Então ali você pode dialogar com Deus, apresentar suas razões, se arrazoar com o Senhor, e Ele vai tratar os corações, e Ele vai recompensar naquele lugar de encontro, naquele lugar onde Ele marcou conosco. Amém? Em Lucas 11:10, não precisa abrir, diz assim, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus, palavra de Jesus dizendo, qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, a porta vai ser aberta. E a palavra de Deus também fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jantarei com ele. Por isso que jantar em espanhol é cenar, né? Cearei com ele. Terei um momento de intimidade com ele. Quantas vezes nós ouvimos o Senhor nos chamar durante a semana e fala, filho, um tempo de qualidade. Filho, que não seja a sobra do teu tempo, mas que seja algo excelente. E quando é algo excelente, talvez com o vigor do nosso dia, não no momento que a gente está com sono, o Senhor vai falar, filho, agora ouça só, através da minha palavra, eu tenho esse segredo para te contar. Eu tenho essa direção para te dar, filho. Eu tenho essa palavra para revelar sobre a sua vida. Para que você cumpra. Filho, ouça o meu segredo. Então Jesus disse assim, olha, vai no teu aposento e ora o Pai em secreto, que Ele vai te recompensar em secreto também. Senhor, onde, como?
em secreto? Como ouvir as tuas bênçãos que estão nos lugares celestiais? Onde eu vou encontrar, Senhor, como esse lugar celestial? Existe um lugar celestial, mais simples do que a gente pode imaginar, mais perto do que a gente pode pensar. É perto da sua cozinha, é perto da sua sala. E o seu aposento pode ser sua sala também, né? É o seu aposento, o seu lar. Mas algumas traduções, como essa que eu... Quarto, a nova versão transformadora, ela fala quarto. Tem alguns que falam aposento. Então, o lugar onde você se sente mais à vontade, irmãos, onde você se troca após o banho, é ali o lugar onde o Senhor quer contar segredos. O Senhor quer ouvir o que você tem a dizer. Amém? Então, o primeiro ponto é, em meio à oração, Deus vai te contar segredos. Eu anotei assim: assim terá uma fé inabalável em um mundo oscilante. Irmãos, aonde nós teremos a nossa fé renovada? Na palavra do Senhor. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aonde nós ficaremos fortes ao ponto de passar por toda essa luta, ter uma fé inabalável, num mundo maluco, num mundo perdido, destruído, e que Jesus já nos antecipou. Nesse mundo tereis aflições. É difícil, mas tenha bom ânimo, seja feliz, eu venci o mundo. Então existe uma fonte de uma fé inabalável, existe uma fonte de uma fé que passa pela tribulação que for e vai gerar perseverança, que vai gerar conhecimento, sabedoria. Essa fé se encontra na intimidade com Jesus, onde Ele mesmo declarou: vem em segredo, no secreto, e no secreto eu vou te abençoar. Eu vou derramar palavras de vida eterna. Lá você será abençoado. Lá as minhas bênçãos serão derramadas. Quantas vezes, irmãos, em oração, eu tinha que parar para anotar, porque quando a gente começa a aclamar, o Senhor vai dando direções. Mas Jesus tinha mais ensinamento. Jesus sabe que o ser humano ele é limitado dentro da sua natureza humana, que é essa carne, como falamos, que sempre quer tender para a nossa vontade. Então ele continua no segundo ponto, que é com verdade e obediência, que está na continuação, versículo 7 ao 13. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedires. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, é tão precioso, que muitas vezes a gente deixa de lado. E a gente gosta tanto das nossas vontades, que habitualmente, vê se testifica no seu coração, habitualmente, nossos momentos de oração, o que nós oramos, irmãos? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, te peço que o Senhor me dê força, Pai, que o Senhor abençoe aquele negócio, aquilo que eu preciso resolver, e é lícito, amém, irmãos? Pedisse e dá-se-vos-á, amém? Mas eu pergunto, se talvez fôssemos para dizer aqui a verdade, eu levantar as mãos, quantos levantariam a mão? Não precisa levantar, tá? Se você ora o Pai Nosso todo dia. Para você refletir. Jesus nos ensina. Devemos pedir, como eu falei, orar sobre aquilo que está em nosso coração. Mas qual é a proporção
Nós só temos clamado por aquilo que desejamos, com a nossa voz, com o nosso desejo, que Deus já sabe o que a gente vai pedir antes mesmo de a gente pedir? Ou a gente tem dito assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e orado, Pai nosso, a oração que Jesus disse. Olha, não seja de vã repetições, como aqueles que querem aparecer nas praças públicas, ficam demonstrando. Jesus está dando um exemplo de humildade, mas ele dizendo assim, olha, ou apenas orando por si, pelo aquilo que ele tem para dizer, mas na essência, ore assim, ó. E começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Irmãos, tem algo que você precisa para ser resolvido todos os seus problemas, além do que você tem para viver, além do que venha o teu reino, sobre tudo que você precisa. Irmãos, imagina o poder de Deus, do reino de Deus, a unção do Espírito Santo, tomando tudo que eu preciso, todas as minhas necessidades, tudo vai ser resolvido. Veja que é essencial a oração do Pai Nosso. Então volte a orar o Pai Nosso todos os dias da sua vida, como Jesus ensinou, e deixou para nós uma missão: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem o Senhor deixou aqui para cumprimento do reino dos céus? Para pregar ao próximo, para levar a mensagem do reino de Deus? Você, essa bênção linda que está do seu lado aí, esse varão valoroso, essa varoa. Venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre o meu chamado, assim na terra como no céu, Pai. Toma a minha vida nas tuas mãos, como o Senhor tem liberado das tuas bênçãos, seja em todas as áreas da minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti nos meus negócios, eu como pai necessito de Ti, Senhor. Venha o teu reino, que seja assim na terra, como não é no reino dos céus. É Jesus declarando: olha, com verdade e obediência, você encontrará os meus segredos, você terá as bênçãos escondidas nos lugares celestiais. 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livre do mal, por teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui está contido tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus deseja, tudo aquilo que Deus quer fazer aos seus filhos. Deus quer que a sua terra, irmão, seja como no céu. A terra que você vive, com todos os seus afazeres, suas responsabilidades, seja como o reino dos céus. Que seja um milagre atrás de milagre, bênção sobre bênção, transformação, santidade. Na sua casa, no dia a dia, eu anotei, no seu coração e no seu chamado, que assim seja, em tudo que diz respeito a você, como é no reino dos céus. Nós encontramos orando a Deus em secreto, o Pai Nosso, declarando a Deus, e Ele vai vir com seus segredos, tudo aquilo que Ele tem para desvendar. E o terceiro ponto, e último, permanecendo. Um segredo essencial para nós, a permanência. João, capítulo 10, versículo 27. Já sabemos que no secreto, o Senhor vai nos recompensar em secreto, declarando tudo aquilo que nós necessitamos, vai nos presentear, nos abençoar em secreto, ou seja, tudo aquilo que é para a gente compreender em Deus, está na intimidade, está num lugar especial, que é o nosso aposento. E Jesus diz assim, João 10,
Perdão, irmãos, é João 15, versículo 6. João 10 é daqui a pouco. João 15, versículo 6. Jesus continua a nos ensinar segredos do céu. Amém? A palavra de Deus que alimenta a nossa fé é segredo. Então ele está nos revelando segredos aqui. João 15, 6 diz assim: quem não permanece em mim, lembra-se, é Jesus dizendo, é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, em minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém? Mas Jesus fala, mas se vocês, 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, a gente vai fazer aquilo que agrada a Deus. As palavras de Deus, aquilo que a palavra de Deus designa para nós. Jesus, em sua oração, antes de ser crucificado, ele falou: Pai, eu o santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus fala, se a minha palavra estiver neles, ó irmãos, em nome de Jesus, receba. As minhas palavras estiverem neles, ou seja, a palavra de Deus, tudo o que eles pedirem lhes será feito. Porque a gente vai aprender a pedir como convém, segundo a palavra de Deus. Porque por muitas vezes, irmãos, pedimos aquilo que é da nossa vontade. Mas é lícito para a gente se arrazoar com Deus, porque Ele vai nos responder em secreto. Mas se você o busca, se a palavra de Deus está no teu coração, está no meu coração, tudo que a gente pedir, porque pediremos segundo a vontade do Pai, lhe será feito. Não sou eu que estou dizendo, porque se eu dissesse isso, irmãos, pela minha força, mas é a palavra do Senhor. Mas se vocês, versículo 7 novamente, permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Sabedoria vindo de Deus, sabedoria vindo da palavra de Deus. Nós temos fonte, irmãos, nós temos local, nós sabemos o caminho, e às vezes a gente se sente vazio. Ok, tem momentos de luta que a gente se sente vazio, mas nós sabemos quem é Cristo em nós. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus das batalhas, é o Deus que vai à frente. E tem um lugar para se acessar no meio da luta, para se arrazoar com Deus, para conversar com Deus, para buscar ouvir de Deus. Tem um lugar para se alimentar ao ponto de saber o que pedir, ao ponto de ser sábio nas suas decisões, de ser sábio nas suas escolhas, onde se cumpre aquilo que Jesus falou, que o Espírito Santo nos direcionaria sobre todas as coisas, ensinaria sobre todas as coisas. Claro, que demos ouvidos, que paramos para ouvir o que Deus tem para dizer, se acessarmos o lugar de conversa íntima. Irmãos, é um lugar muito gostoso de se estar, mas é um lugar para muitos inacessível por orgulho, por soberba, por dificuldade de se prostrar diante de um Deus, talvez porque não teve pai direito na terra, não entende o temor de paternidade, e sem perceber, joga isso para Deus, não respeita a Deus porque não entende a paternidade do seu próprio pai, quanto mais entender sobre Deus. Pede para Deus sarar todas as coisas para que você compreenda a grandiosidade daquilo que Deus revela a nós, revela a você, para que você se alimente e viva cheio do poder de Deus, para que na hora da escolha você saiba o que fazer.
Irmãos, alguns meses atrás eu recebi uma bênção. Vou confessar aqui um defeito. Já pedi perdão a Deus. Eu recebi uma bênção. Eu não soube cuidar da bênção. Cuidar da bênção. Da maneira que deveria. Fiz o que tinha que fazer, por muitas coisas, mas eu senti que eu errei. Eu me senti daquele jeito. Pobre de espírito. Eu falei, Deus, eu não sei fazer nada sem o Senhor. Me perdoa porque eu não ouvi tua voz em tudo. Fiz boa parte daquilo que era do meu entendimento fazer e foi bênção, mas na totalidade eu me perdi no meio do caminho e vi passar. E o Senhor está moldando meu coração para entender aquilo que aconteceu. Mas, irmãos, pobre de espírito. Causa um vácuo aqui, dizer. De tamanha necessidade de Deus, da sabedoria de Deus, do entendimento de Deus, onde Deus quer direcionar em detalhes, em coisas que diz respeito à vida prática. E era diz respeito à vida prática minha. Eu entendi, não, acho que é aqui, acolá, aqui, não, puxa para cá, vem aqui, e de repente, não era para fazer aquilo. Como eu falei, em partes era, outra parte, eu errei, perdi a bênção. Eu tinha vergonha de falar com Deus, irmãos. Deus, me perdoa, Pai, me dá sabedoria. Eu fui para o chão, irmãos, e falei, Pai, não sou nada sem a tua presença. E naquele momento, que passou tão rápido, eu não acessei o secreto como deveria acessar. Como em muitos outros momentos eu acessei. Eu falei com Deus e ouvi Deus. Ouvi o direcionamento do Senhor através da palavra e coloquei em prática e vida. E a gente vai entender aqui, próximo versículo, João 10, 27. E a gente vai entender, testificar com vida. João 10, 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Amém? Então o terceiro ponto, que é permanecer em Cristo, onde declara que sem Cristo nada nós podemos fazer. Na passagem anterior, nada nós podemos fazer, sem Cristo nós não damos fruto. E aqui declara, eu lhes dou a vida eterna, e vocês nunca morrerão, porque vocês ouvem a minha voz. Olha que precioso, 27 novamente, minhas ovelhas somos nós, ouvem a minha voz, e eu as conheço, porque somos amigos, né? E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão, porque viveremos a eternidade com Cristo. Amém? Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Ninguém pode arrancar. Eu anotei pertencimento, eternidade, proteção. O que Deus revela para nós e nos mostra é que nós temos um local, nós temos um pastor, que nós conhecemos a voz dele e ele nos conhece. Nós pertencemos a Cristo. Só no curral das ovelhas nós encontramos alimento. E Cristo é a porta. Quem ouve a voz, segue Ele. E Ele nos dá a vida eterna. E nós nunca morreremos. Irmãos, palavras de vida eterna.
palavras de vida eterna. Como disse Pedro, a quem iremos, Senhor? Para onde nós vamos? A quem nós encontraremos para declarar palavras de vida eterna? Palavras de salvação. Palavras de salvação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. E às vezes nos sentimos fracos porque não vamos até o Pai para ouvir. Ou falamos tanto em oração, falamos tanto, que não falamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, na terra como é feito no reino dos céus. Seja feito na minha casa, Senhor, como é feito no reino dos céus. Não é utopia clamar por isso, porque Jesus deixou para nós essa oração, clamar sobre isso, para que fosse feito na terra como é no reino dos céus. Não é uma loucura, irmãos, viver cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, direcionado para que seu filho tenha sonhos proféticos, para que tenha um tempo de adoração dentro do seu lar. Nós estamos numa igreja adoradora, numa igreja evangelística. Não é para o evangelista apenas ir lá para o Sesmaria, dia 31 agora, é para nós como igreja. Nós como manutenção evangelística, você tem. Pode um ou outro, ou todos, muitos não serem ungido evangelista, mas a unção evangelística nós temos, eu tenho. E posso não ser ungido evangelista, e nem pretendo. Eu quero só cumprir a vontade de Deus sobre a minha vida. E irmãos, para a gente cumprir a vontade de Deus, nós temos a unção evangelística, para você ser uma bênção de exemplo aos seus filhos. Seu filho olhar e falar: meu pai prostrado, meu pai chorando aos pés do Senhor, na hora da luta, o que ele vai fazer? Prostrar, porque o pai dele se prostrava. E não é feio, quando seu filho chegou, não para de orar e de chorar, fala: vem cá filho, chora e ora com o pai. Papai está passando por uma luta, mas Deus vai fazer a vontade dele, vai dar a vitória em nome de Jesus. Não é utopia, não é algo inimaginável, inatingível, irmãos. É palavra de Deus. Muitos fugiram, sabe por quê? Na pregação em que Jesus falava palavras duras, e Pedro falou: a quem iremos? Porque ele falava palavras como essa: eu lhes dou a vida eterna, e eles nunca morrerão, ninguém pode arrancá-los de minha mão. Se isso não te move, irmão, o que te move? Se não te chacoalha, quem vai chacoalhar? Se não movimenta a sua vida em prol do reino dos céus, o que vai acontecer? O que precisa? Precisa apertar e ver a ferida, as chagas de Jesus, e tocar como Tomé. Bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Bem-aventurado, é feliz. Você não vê, irmão, você é feliz, digno de ser parabenizado. Você não vê, irmão, você crê, parabéns. 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 Deus tem o melhor para nós. Deus tem um plano sobrenatural para a sua vida. E a sua casa é uma embaixada do céu. A sua casa é um lugar de adoração. A sua casa é casa de poder de Deus, de presença do Altíssimo, porque o Espírito Santo habita em você. Se você não fez uma oração ainda permitindo Jesus entrar no teu coração, que a palavra diz que é necessário para você viver as promessas, você pode fazer essa noite. Vamos ficar de pé, irmãos? João 15, 11. Para que Jesus fala essas coisas? Qual o intuito? Claro, eles não morrerão, eles viverão eternamente comigo. Mas Jesus diz assim, Jesus 15, 11. Eu lhes disse essas coisas, para que fiquem repletos da minha alegria. Sim,
sua alegria transbordará. Irmão, Jesus finaliza esse capítulo, que na verdade é aqui que eles colocaram como conclusão de capítulo, mas a Bíblia seguia a sequência. Mas ele declara: por que eu digo essas coisas? Para que vocês fiquem repletos da minha alegria. A minha alegria. E sabe o que vai acontecer com isso? A sua alegria transbordará. A sua alegria transbordará. Então examine a sua vida. Você tem sentido alegria no Senhor, prazer no Senhor, em vir para o culto e falar assim: eu não dependo do louvor para ser cheio do Espírito Santo. Eu já cheguei cheio do Espírito Santo. E o louvor vai incendiar mais ainda a minha vida. Puf. Aí, querosene com querosene dá a explosão do céu. Se você não tem sentido uma alegria transbordante, irmãos, e o secreto tem buscado as bênçãos celestiais na intimidade. Varão, não fica com vergonha, vai, quebra esse joelho e dobre e ore ao Senhor. Deixa o orgulho de lado. Mulher, a sua oração é preciosa. O Senhor quer te ver no secreto e te encontrar. Ele tem tanta coisa linda para derramar sobre a sua vida. Para falar: filha, o tempo é agora. O tempo é agora. O tempo é agora sobre a tua casa. O tempo é agora. Irmãos, amanhã eu não posso não estar aqui. Você também. O tempo é hoje. O tempo de intimidade é hoje. Pai, o que eu preciso fazer, Pai? O que eu preciso fazer, Deus? Será que eu tenho que ficar julgando porque pintou de rosa choque? Irmãos, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Quando a gente analisa a vida do outro e passou o que eu preciso fazer. É o seu tempo com Deus. É o tempo de ouvir a voz de Deus e falar agora na força do Espírito Santo. Ninguém me para. Ninguém me para. Nada pode parar o Evangelho. Nada pode parar a igreja do Senhor. A porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. O Espírito Santo fumegando no teu coração para os planos que Deus tem para a sua vida e para a vida daquele levita, daquele pastor, daquele intercessor. Mas a sua vida, a minha vida, eu preciso saber, Pai. Me mostra. Daqui a pouco eu não estou aqui, eu preciso fazer bem. Me ensina. Onde que é que eu preciso ir? Está precisando de uma ajuda lá na igreja de Paraty? Está precisando de ajuda em São Luís? Eu vou lá num culto final de semana, ou então é escala. Eis-me aqui, é no Sesmaria que precisa de ajuda. Sexta-feira, 19h30, reunião, para fazer a diferença naquele lugar que está assolado pelas trevas, como toda a terra está assolada pelas trevas. E mais um lugar que vamos. E os voluntários, na sua grande maioria, se repetem, irmãos, e glória a Deus por eles, que eles são guerreiros, como eu tenho aprendido com eles. Mas dá tempo, só aparecer aqui não, na sala, sexta, 19h30, porque o Espírito Santo vai fazer grandes coisas através da sua vida. Que em meio a essa adoração, seja como um lugar secreto, que se a gente convive aqui é como um quartel-general, aqui a eclésia, a igreja reunida, os santos reunidos, aqui Deus vai falar, aqui Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Abre o teu coração, não se distraia. Irmãos, nós vamos orar o Pai Nosso todos os dias da nossa vida. Como nós adoramos o Pai Nosso, nós vamos nos encontrar com o Senhor em secreto para ouvir os seus segredos. Amém? Existe um lugar, existe um local, existe uma palavra sobre mim e sobre você, de revelação dos planos de Deus.
E o motivo que Deus colocou no meu coração para orar é que você encontre profundidade nos braços do Pai. Profundidade nos braços do Pai, da comunhão. Que você seja a resposta de Deus para este tempo de angústia que existe. Que a resposta de Deus está em você, que é o Espírito Santo da promessa. E que seu lar seja levantado como resposta para este tempo de hoje, em nome de Jesus. Concorda com essas orações? Fecha seus olhos. Vem Espírito Santo sobre nós, Senhor. Espírito Santo, nós nos encontraremos com o Senhor no secreto, Pai. Nos perdoa, porque tantas vezes nós ignoramos que existe um local, existe um tempo de comunhão, que é o nosso quarto, Deus. Nos perdoa, em nome de Jesus Cristo, e nós nos encontraremos contigo, Senhor, porque nós queremos ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós, em nome de Jesus Cristo. Receba o amor de Jesus sobre a sua vida, e você encontrará o Senhor em secreto, em nome de Jesus Cristo. Que você encontre nesse secreto profundidade nos braços do Pai, profundidade, intimidade no Senhor, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a sua vida, que você seja resposta de Deus para esse tempo, resposta de Deus. Que o Senhor te levante, te levante, te levante, te levante, te levante como filho amado. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que o seu lar seja levantado como resposta para este tempo de hoje. Que o seu lar seja uma embaixada dos céus, em nome de Jesus Cristo. Que lá seja transbordante a alegria do Senhor. Que o seu lar vai transbordar de presença do Altíssimo, de revelação do Espírito Santo, e de caminhar com Deus. De quando tiver uma missão, uma obra a ser feita, você dirá na autoridade do nome de Jesus: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Pai, envia-me a mim, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Que alegria, irmãos. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por este culto. Obrigado por esse tempo de desfrutar da Tua presença, em comunhão com meus irmãos, com os irmãos que estão online conosco. Que o Senhor abençoe cada lar que acessou agora ou acessará futuramente, Deus. Que a Tua vontade e o Teu poder visite cada lar em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Shalom, povo de Deus. Deus abençoe.